A sala de jantar da Quinta dos Vinhedos Eternos, no coração do Douro, estava iluminada por candelabros antigos que prostavam sombras dançantes nas paredes cobertas de azulejos. Todos os convidados, familiares, sócios, empregados fiéis, ergueram as taças para brindar o noivado de Tiago com a filha de um poderoso produtor do Porto. O ar cheirava a vinho tinto envelhecido e a assados suculentos. António Ribeiro, o patriarca, erguia-se à cabeceira da mesa, o rosto rubro de orgulho e álcool, a voz trovejante quando pelo salão. Este é o futuro da nossa família, proclamou ele, apontando para Tiago. Um casamento que une impérios, que garante que os Ribeiro continuem donos destas terras por gerações. Tiago, com 25 anos, o cabelo escuro penteado para trás, o fato impecável, sorria forçado. Ao seu lado, a noiva parecia uma boneca de porcelana, alheia ao drama que se avizinhava. Mas os olhos de Tiago procuravam alguém na multidão: Miguel, o amigo de infância que crescera nas vinhas com ele, agora empregado como enólogo na quinta. Foi então que António, embriagado pela vitória iminente, virou-se para o filho com um sorriso cruel. E tu, Rodrigo? Ainda aqui, a envergonhar a família com as tuas inclinações. O silêncio caiu como uma lâmina. Rodrigo, o irmão mais novo de Tiago, 22 anos, de olhos verdes penetrantes e expressão habitualmente serena, sentiu o sangue gelar. Todos sabiam dos rumores. Ele nunca os confirmara, mas António descobrira cartas, mensagens, uma foto roubada. Eu. Pai, por favor, murmurou Rodrigo, a voz tremendo. António bateu com o punho na mesa. Por favor, o quê? Tu és uma aberração. Um maricas que mancha o nome dos Ribeiro. Fora da minha casa. Não quero ver-te mais. Desaparece e leva a tua vergonha contigo. As palavras ecoaram como tiros. Rodrigo levantou-se devagar, o rosto pálido, lágrimas contidas nos olhos. Olhou para Tiago, que baixou o olhar, envergonhado. Olhou para a mãe, que chorava em silêncio. E, por um instante fugaz, os seus olhos cruzaram-se com os de Miguel, que estava de pé junto à porta, o rosto contraído de dor. Sem uma palavra mais, Rodrigo virou-se e saiu. A porta bateu atrás dele como um ponto final. Naquela noite, sob a chuva que começava a cair sobre as vinhas, ele partiu do Douro para Lisboa, com apenas uma mala e o coração despedaçado. 5 anos passaram como um vendaval. Rodrigo desaparecera no anonimato da capital, mudando o apelido para evitar o nome que o sufocava. Trabalhou em bares gays do Bairro Alto, estudou à noite, licenciou-se em Enologia e Gestão Vinícola com distinção. Conheceu Luís, um advogado brilhante, ativista pelos direitos LGBT, que se tornou o seu porto seguro. Juntos, construíram uma vida discreta mas plena, Luís com o seu gabinete no Chiado, Rodrigo a subir rapidamente numa pequena adega inovadora no Alentejo. Mas o passado não morre facilmente. Notícias chegavam a Lisboa, a Quinta dos Vinhedos Eternos enfrentava dificuldades. António expandira demais, endividara-se com bancos, apostar em colheitas arriscadas. Tiago, agora casado, provara ser um gestor medíocre, mais interessado em festas do que em vinhas. A família Ribeiro, outrora inabalável, começava a ruir. Rodrigo lia as notícias com um misto de dor e frieza. Luís, ao seu lado, apertava-lhe a mão. Não tens de voltar. Eles não merecem. Mas Rodrigo sentia algo mais profundo, uma ferida que só cicatrizava com justiça. Não vingança cega, mas a necessidade de provar que podia ser maior do que o ódio que o expulsara. Uma oportunidade surgiu inesperadamente. Uma empresa internacional, a Vinhedos Globais, procurava um diretor para expandir operações em Portugal. Rodrigo candidatou-se. Com o seu currículo impecável, experiência em vinhos sustentáveis e visão inovadora, foi escolhido. A empresa comprava adegas em dificuldades, reestruturava-as, tornava-as rentáveis. E a primeira na lista, a Quinta dos Vinhedos Eternos. Quando Rodrigo soube, o coração acelerou. Luís franziu o sobrolho. Vais mesmo fazer isto? Não por ódio, respondeu Rodrigo, a voz firme. Por mim. Para mostrar que sobrevivi. Que floresci apesar deles. Os preparativos começaram. Rodrigo regressou ao Douro disfarçado de consultor externo. Cortara o cabelo curto, usava óculos, mudara o estilo.
Ninguém o reconheceu de imediato. Encontrou-se com os credores, analisou as contas. A dívida era colossal. A quinta estava à beira da falência. Tiago, agora com olheiras profundas, recebeu-o no escritório antigo do pai. António sofrera um AVC há 2 anos, estava acamado, semi-paralisado, mas ainda lúcido o suficiente para ditar ordens fracas. Precisamos de vender parte das terras, disse Tiago, desesperado. Ou perdemos tudo. Rodrigo, sob o nome falso de Ricardo Mendes, assentiu. A Vinhedos Globais está interessada. Mas exigimos controle total. Tiago hesitou, mas não tinha escolha. Assinou os papéis preliminares. Naquela noite, Rodrigo caminhou pelas vinhas ao luar. Lembrava-se de correr ali com Miguel, de colher uvas juntos, de olhares trocados que diziam mais do que palavras. Miguel ainda trabalhava na quinta. Não sabia. Não perguntara. No dia seguinte, durante uma reunião com os empregados, os olhos de Rodrigo encontraram os de Miguel. Este envelhecera bem, cabelo mais grisalho, mas o mesmo sorriso tímido. Reconhecimento mútuo. Miguel empalideceu. Após a reunião, Miguel aproximou-se. Rodrigo. És tu? Rodrigo assentiu, o coração disparado. Sim. Voltei. Miguel abraçou-o impulsivamente. Meu Deus. Pensei que nunca mais te via. Depois do que aconteceu. Não falemos disso agora, interrompeu Rodrigo, mas a voz tremia. Conversaram até tarde. Miguel nunca casara, nunca esquecera. Confessou que, naquela noite fatídica, quisera correr atrás dele, mas o medo paralisara-o. Rodrigo contou de Luís, da vida em Lisboa, do amor que o salvara. Mas agora estás aqui para quê? Perguntou Miguel, temeroso. Para salvar a quinta. Ou destruí-la, dependendo do ponto de vista. Miguel abanou a cabeça. O teu pai. Ele arrepende-se, sabes. Fala de ti nos delírios. Chama pelo teu nome. Rodrigo sentiu uma pontada no peito. Tarde demais. As negociações avançaram. Rodrigo revelou a sua identidade numa reunião final com Tiago. O irmão ficou petrificado. Tu. Vais comprar a nossa casa. Vou salvá-la, corrigiu Rodrigo. Mas nas minhas condições. Tiago, furioso, ligou para o pai. António, da cama, gritou ao telefone, esse anormal não põe os pés aqui. Mas os bancos pressionavam. Não havia escolha. Rodrigo comprou a maioria das ações. Tornou-se o dono efetivo da Quinta dos Vinhedos Eternos. O primeiro dia como proprietário foi um turbilhão. Rodrigo entrou na quinta ao nascer do sol, Luís ao seu lado, trouxera o companheiro para o apoiar. Os empregados olhavam-no com mistura de curiosidade e receio. Miguel sorria abertamente, orgulhoso. Tiago esperava-o à porta principal, os punhos cerrados. Isto é uma traição. Vens roubar o que é nosso. Eu venho corrigir erros, respondeu Rodrigo calmamente. A quinta estava a afundar-se. Agora vai renascer. António, levado numa cadeira de rodas até ao terraço, observava em silêncio, o rosto contorcido de raiva e vergonha. Rodrigo anunciou mudanças imediatas, investimento em práticas sustentáveis, modernização da adega, abertura ao enoturismo de luxo. Contratou especialistas, incluindo Miguel como chefe de enologia. Os dois trabalharam lado a lado, reavivando uma amizade profunda, mas agora com a maturidade que permitia limites claros. Rodrigo amava Luís, isso era inegociável. Luís, com a sua formação jurídica, ajudou a reestruturar contratos, negociar com fornecedores. Apaixonou-se pelo Douro, as encostas terrazadas, o rio sereno, os poros do sol avermelhados. Aqui é mágico, confessou uma noite, abraçado a Rodrigo na varanda. Mas a tensão familiar fervia. Tiago recusava colaborar, sabotava pequenas decisões. A mãe de Rodrigo, Dona Isabel, aproximou-se timidamente. Meu filho. Perdoa-me por não ter defendido-te. Rodrigo abraçou-a, lágrimas nos olhos. Eu perdoo, mãe. Mas o pai. António recusava vê-lo.
Gritava com as enfermeiras sempre que ouvia o nome de Rodrigo. Meses passaram. As mudanças surtiram efeito. As colheitas melhoraram, os vinhos ganharam prémios internacionais. Turistas chegavam em grupos, maravilhados com a beleza restaurada da quinta. Rodrigo abriu um espaço dedicado a histórias LGBT no turismo, palestras, exposições subtis sobre amor e aceitação, inspirado na sua jornada. Uma noite, durante uma prova de vinhos para investidores, Miguel puxou Rodrigo de lado. "O teu pai quer falar contigo. Está pior." Rodrigo hesitou, mas foi. Encontrou António no quarto escuro, magro, os olhos fundos. "Vieste regozijar?" cuspiu o velho. "Não, pai. Vim porque ainda és meu pai." António chorou então, algo que ninguém vira antes. "Eu tinha medo. Que a família acabasse. Que as pessoas rissem de nós. Mas a família não acaba por amor", disse Rodrigo. "Acaba por ódio." António pediu perdão, a voz rouca. Rodrigo segurou-lhe a mão. Não era fácil, mas era um começo. Tiago, vendo o sucesso do irmão, começou a ceder. Pediu para trabalhar ao lado dele, aprender. "Eu fui cobarde naquela noite. Deixei-te sozinho." Rodrigo aceitou. Irmãos novamente, aos poucos. Luís propôs casamento numa colina com vista para o rio. Rodrigo aceitou, o coração transbordando. Casaram-se na quinta, numa cerimónia íntima, com vinhas como testemunhas. Miguel foi padrinho. Dona Isabel chorou de alegria. Até António, da cadeira de rodas, assistiu em silêncio, uma lágrima discreta no canto do olho. Mas nem tudo era paz. Um antigo sócio de António, ressentido com as mudanças, espalhou rumores na região conservadora, que a quinta agora era dos gays, que os vinhos estavam amaldiçoados. Vendas caíram temporariamente em mercados locais. Rodrigo enfrentou a crise com determinação. Organizou um festival aberto à comunidade, música fado, provas gratuitas, debates sobre inclusão. Mostrou que amor não enfraquece, fortalece. A região rendeu-se. O festival tornou-se anual, atraiu milhares. 2 anos depois, a Quinta dos Vinhedos Eternos era referência mundial em vinhos sustentáveis e turismo inclusivo. Rodrigo e Luís adotaram uma menina, Sofia, através dos direitos conquistados em Portugal. A criança corria pelas vinhas, rindo, sob o olhar protetor de Miguel, agora tio honorário. Tiago encontrara o seu caminho, gerindo o enoturismo, apaixonara-se por uma guia turística, Ana, e planeava família. António faleceu serenamente, rodeado pelos filhos. No testamento, deixou tudo igualmente dividido, reconhecendo Rodrigo como herdeiro pleno. "Perdoa ao velho tolo", escreveu numa carta trêmula. Rodrigo chorou no funeral, mas de alívio. A ferida cicatrizara. Contudo, sombras persistiam. Um jornalista sensacionalista descobrira o passado, a humilhação pública, o regresso vitorioso. Publicou uma manchete: "Filho gay expulso destrói e reconquista império familiar." A notícia viralizou. Entrevistas, debates televisivos. Alguns aplaudiam a superação, outros, nas redes conservadoras, atacavam. Rodrigo decidiu falar publicamente. Numa conferência de imprensa na quinta, com Luís ao lado e Sofia no colo, declarou: "Não destruí nada. Reconstruí. Com amor, com trabalho, com verdade. A orientação sexual não define valor. Define apenas quem amamos." A resposta foi avassaladora. Apoio maciço da comunidade LGBT portuguesa, celebridades, políticos. As reservas para a quinta explodiram. Miguel, que guardara o seu amor em silêncio por anos, encontrou coragem. Conheceu Pedro, um artista de Lisboa, e iniciou uma relação aberta, feliz. A família Ribeiro, outrora dividida pelo preconceito, uniu-se no amor. Festas juntavam todos, casais gays, heterossexuais, solteiros. Vinho fluía, risos ecoavam. Numa noite de verão, Rodrigo e Luís sentaram-se no terraço, vendo as estrelas. "Achas que valeu a pena?", perguntou Luís. Rodrigo sorriu. "Valeu cada lágrima. Hoje, somos livres."
A quinta prosperava, símbolo de resiliência. O império não fora destruído, fora transformado em algo maior, mais humano. A transformação continuou. Rodrigo expandiu para outras regiões, comprou uma pequena adega no Alentejo, outra em Vinhos Verdes. Criou uma fundação para apoiar jovens LGBT expulsos de casa, oferecendo bolsas, abrigo, formação. Sofia crescia rodeada de amor plural. Chamava tio Tiago e tio Miguel, aprendendo que famílias vêm em todas as formas. Um conflito surgiu quando um grupo religioso conservador protestou contra o festival anual. Manifestaram-se à porta da quinta, cartazes com mensagens de ódio. Rodrigo enfrentou-os calmamente. Respeitamos crenças. Pedimos o mesmo respeito. A polícia interveio. A mídia cobriu o incidente, mas o apoio público foi esmagador. O festival daquele ano bateu recordes. Tiago, agora pai de um menino, confidenciou a Rodrigo: se o meu filho for gay, vou amá-lo incondicionalmente. Aprendi contigo. Palavras que curaram o último resquício de dor. Miguel e Pedro casaram-se numa cerimónia dupla com outro casal amigo. A quinta encheu-se de flores, música, alegria. Luís avançou na carreira política, defendendo leis mais inclusivas. Rodrigo apoiou sempre. O legado de António evoluiu, de rigidez para a abertura. Anos depois, a quinta celebrava o 10º aniversário sob gestão de Rodrigo. Um documentário internacional contava a história, da humilhação à redenção. Convidados de todo o mundo chegavam. Sofia, agora adolescente, ajudava na organização, orgulhosa dos pais. Um twist inesperado, uma carta antiga de António, encontrada num cofre, revelava que ele próprio, na juventude, amara um homem, um segredo enterrado pelo medo da época. Rodrigo leu-a em privado, chorando. Ele sofreu o que me impôs. Partilhou com a família. Compreensão profunda instalou-se. O patriarca não era monstro, era vítima do seu tempo. Isso humanizou tudo. Rodrigo dedicou uma nova linha de vinhos ao pai, redenção, um tinte profundo, complexo. A vida seguia, amores, desafios, vitórias. No fim, Rodrigo no topo da colina, Luís ao lado, vendo o Douro brilhar ao sol. O império familiar não fora destruído, fora libertado. Do ódio nascera amor. Da rejeição, aceitação. Da dor, força. A Quinta dos Vinhedos Eternos prosperava como nunca, símbolo de que o amor, em todas as formas, vence sempre. E assim, o filho humilhado não destruiu o legado, e levou a algo eterno, inclusivo, verdadeiro.